O plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade os recursos apresentados pelo presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e pela ex-deputada federal Solange Almeida, atual prefeita de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Com a decisão, os investigados passam formalmente à condição de réus. A defesa de Eduardo Cunha e Solange Almeida alegou que a decisão do próprio STF de receber denúncia contra eles na Operação Lava Jato apresenta omissões, contradições e obscuridades. Eduardo Cunha é acusado de receber propina na contratação de navio-sonda pela Petrobras. Todos os ministros do Supremo seguiram o voto do relator Teori Zavascki. Para o ministro, o recurso demonstra apenas o inconformismo do réu com a decisão do STF e não há o que corrigir ou esclarecer. De acordo com o estatuto no artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. No caso, não se constata a existência de nenhuma das deficiências apontadas nos declaratórios dos embargantes. Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos já esgotados na decisão recorrida. Ainda durante a sessão, os ministros voltaram a debater a validade de lei do Ceará que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele seguiu o voto do relator ministro Marco Aurélio, entendendo que a vaquejada viola a Constituição por submeter os animais a maus tratos. Se os animais possuem algum interesse incontestável, esse interesse é o de não sofrer. É permitida a regulamentação de manifestações culturais com características de entretenimento que envolvam animais, desde que ela seja capaz de evitar práticas cruéis, danos e riscos sérios. No caso da vaquejada, torna-se impossível a regulamentação de modo a evitar a crueldade sem a descaracterização da própria prática. O ministro Teori Zavascki acompanhou a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin, entendendo que a lei cearense deve ser considerada constitucional. Se nós declararmos a inconstitucionalidade dessa lei, nós vamos ter a vaquejada sem essa lei no estado do Ceará, como tem em outros estados. Pode-se até dizer que essa lei, se for aplicada, vai desnaturar a vaquejada. Pode-se até dizer isso. Mas talvez a lei, e esse é o meu convencimento, aqui a lei talvez tenha procurado evitar justamente aquela forma de vaquejada cruel. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A minha tendência seria já votar no sentido de acompanhar o voto divergente apresentado pelo ministro Luiz Edson Fachin. Mas eu gostaria de poder trazer elementos relativos a esses aspectos da história do ser humano, da história da humanidade, dos pactos feitos nas mitologias que fundam a sociedade moderna. Até o momento, o julgamento está empatado. 4 ministros votaram pela validade da lei que regulamenta a vaquejada no Ceará e 4 votaram de forma contrária. Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio hoje para explicar as decisões de ontem na sessão do STF. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Bom, e o que acontece agora no caso do ex-presidente da Câmara e deputado, presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha? Bom, nesse caso, o que nós temos até então, que havia em tramitação no Supremo Tribunal Federal, era um inquérito que estava ali para investigar e apurar o envolvimento, o possível envolvimento do deputado afastado Eduardo Cunha e também da ex-deputada federal Solange Almeida no que diz respeito a esquema de corrupção no âmbito da Petrobras. Então, a partir daquilo que foi colhido no âmbito das investigações, isso acabou fazendo com que o Ministério Público Federal oferecesse uma denúncia e essa denúncia chegou a ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Houve, então, um recebimento parcial dessa denúncia pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro e, com isso, houve um inconformismo do então deputado.
atualmente afastado, e ele apresentou os embargos de declaração. O que ele pretendia com esses embargos de declaração? Ele pretendia sanar obscuridades, omissões e contradições que ele alegava ter no acórdão que recebeu essa denúncia e, com isso, inclusive, mudar a decisão dos ministros para que houvesse uma rejeição integral dessa denúncia. Bom, na votação de ontem, os ministros entenderam que o recurso não tinha fundamento, não havia nada que pudesse ser efetivamente reparado, a decisão no que diz respeito ao recebimento da denúncia não tinha nem nada que pudesse ser esclarecido, não havia omissão, não havia contradição. Com isso, Érico, o que acontece a partir de agora? Bom, ele formalmente ocupa a posição de réu, a ação penal ela nasce efetivamente com o recebimento da denúncia feito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e a partir de agora todos aqueles elementos probatórios deverão ser, na verdade, colhidos, mas com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Então é um momento para a produção de prova, colheita de depoimentos, oitiva de testemunhas, documentos poderão ser juntados, haverão interrogatórios, enfim. A própria defesa, né, os advogados de defesa poderão se manifestar formalmente nos autos dessa ação penal até termos uma sessão plenária em que haverá o julgamento, então, do mérito dessa acusação. Então, a partir de agora, nasce o devido processo legal, nasce a ação penal em relação a essas pessoas que estão sendo acusadas. Gisele, quais os delitos pelos quais o deputado afastado Eduardo Cunha está sendo acusado? Bom, a grande discussão aqui diz respeito ao envolvimento, né, tanto do Eduardo Cunha quanto da Solange Almeida, ex-deputada, no que diz respeito ao recebimento de propinas envolvendo a contratação de navio-sonda no âmbito da Petrobras. Haveria uma intervenção, de acordo com o que está, né, na denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público Federal, haveria então envolvimento dos dois no que diz respeito ao recebimento dessas propinas, envolvendo esse esquema de corrupção que está relacionada com a Petrobras. Então, os crimes que estão previstos para a Solange Almeida, que na época ex-deputada federal, é o crime de corrupção passiva, ela estaria sendo acusada como participante, como coautora, como partícipe desse ilícito penal. E em relação ao Eduardo Cunha, é o crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Seriam esses dois ilícitos, todos relacionados a esse esquema de corrupções que foi apurado no âmbito das operações Lava Jato. Gisele, agora em relação à lei do Ceará, né? Do que trata? Bom, a lei do Ceará é uma lei de 2013 e ela regulamenta a prática desportiva da atividade que é conhecida como vaquejada. Então, a legislação, ela traz, primeiro, a conceituação do que vem a ser vaquejada. Ela também traz quais são as modalidades de competição no âmbito do Estado. Então, de acordo com a lei, é possível tanto a competição no âmbito da categoria amadora ou profissional. E traz normas de segurança para o vaqueiro, para o público em geral e também para os animais. Uma das consequências previstas na lei para o vaqueiro que não observa a questão dos maus tratos em relação aos animais ali envolvidos é que ele será, inclusive, expulso da competição. Então, a lei ela traz essa regulamentação e acabou sendo questionada aqui no Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Quais os direitos que estão em conflito aí? Bom, eu posso citar basicamente dois direitos que estão previstos na Constituição Federal, artigo 215 de um lado e artigo 225 do outro. O artigo 215, ele trata exatamente da proteção às manifestações culturais. O Estado, ele tem o dever de favorecer a manifestação cultural e de disseminar a propagação dessa cultura local. Isso é um direito que está previsto na nossa Constituição Federal. Paralelamente, existe também o direito de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, nós temos aí a proteção e a garantia dos direitos dos animais, eles não serem vítimas de, na verdade, tortura, de situações que venham submeter a um regime de violência. Então, seriam esses dois dispositivos os grandes dispositivos que estão sendo questionados no âmbito da Constituição Federal. Nós tivemos o voto do relator no sentido de que essa lei é inconstitucional, porque ele entende que acaba submetendo, né, o animal a uma tortura, a um sofrimento, a uma situação degradante. Então, o relator, que acabou sendo acompanhado por mais 3 ministros, votou nesse sentido. Houve uma divergência que foi aberta pelo ministro Edson Fachin e ele também foi seguido por mais 3 ministros. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli e certamente será objeto de apreciação numa outra oportunidade no plenário. Então, em discussão são esses dois direitos: o direito às manifestações culturais e o direito a um meio ambiente ecológico, ao direito dos animais, a questão de não ter tortura em relação a essas práticas que acontecem e que são, na verdade, comuns em algumas regiões do Brasil.
Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação por hoje. A gente volta semana que vem. Eu que agradeço. Até lá. Até lá.